Está no ar mais um Landmark Podcast. Cada episódio um marco que coloca você um passo à frente. E como nós já falamos em outras ocasiões, um dos pilares desse podcast é desenvolvimento pessoal. Não é? Então nós abordamos isso porque é parte da vida se desenvolver como pessoa, né? Não existe um bom profissional se antes disso não haver ali por trás um bom ser humano. Então hoje nós vamos falar de desenvolvimento pessoal, mas nós vamos tratar de uma figura muito conhecida, talvez seja o homem mais conhecido da história da humanidade. Então fique conosco, porque esse episódio promete bastante. Então, roda a vinheta, produção. E para compartilhar esse assunto, trago comigo aqui o meu amigo Cristiano Eric. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Olá, Everton. Olá, produção. Olá, pessoal de casa. Estamos aqui de novo para mais um episódio na chuva ou no sol. Estamos aqui gravando para compartilhar com você um pouco do nosso conhecimento, compartilhar com você um pouco das nossas experiências, conhecimento esse que hoje eu acredito que eu vou aprender muito mais do que compartilhar. E falando em compartilhar, não se esqueça, curta, comente, se inscreva, compartilha também com outras pessoas, porque esse é um assunto, Everton, que é um assunto que não vamos falar de religião, porque a gente vai falar de uma pessoa muito famosa, que nem você falou, talvez a mais famosa da história da humanidade, e eu afirmo que é o que mais acumula seguidores também, antes mesmo de internet e antes mesmo de redes sociais. Mais que Instagram, mais que YouTube, mais que Facebook, que é um homem. Que homem é esse? O que a gente vai falar aqui hoje? Vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Né? Um assunto que pode parecer que não conecta com o propósito do podcast, mas nós vamos entender hoje que sim, completamente, né? Nós queremos trazer aqui uma leitura sobre o ensinamento que Jesus trouxe para a nossa aplicação na vida, para o nosso desenvolvimento, né? Existe inclusive uma frase que ela é muito peculiar, que se eu não estiver enganado foi Mahatma Gandhi que disse. Ele disse assim: eu não me torno cristão porque os cristãos não vivem como Cristo. Então é uma frase muito poderosa, né? Porque justamente a essência da missão de Jesus foi justamente falar de comportamento, de como agir, né? De como fazer as coisas, de nos ensinar com a experiência prática. Inclusive, as pessoas quando perguntavam quem era ele, a resposta dele era: vem ver, vem andar comigo. E aí uma primeira provocação que a gente pode fazer hoje aqui nesse podcast é o seguinte: será que hoje quem de nós teria essa coragem de que se alguém quisesse saber sobre a nossa vida, a gente pudesse dizer assim: olha, vem andar comigo, vem me acompanhar, né? Porque nós somos o que fazemos repetidamente, né? Já dizia Aristóteles. E esse é um assunto que a gente vai falar de Jesus, mas é importante deixar claro aqui que a gente não vai falar de religião. Não vamos abordar a religião, porque Jesus Cristo, e aí eu vou dizer como uma pessoa não religiosa, o Everton é uma pessoa que tem uma religião, segue o dogma ali, sabe bastante coisa. Eu sou um leigo. Eu sou um cara de jogador de várzea. Conheço muito pouco, mas o pouco que eu conheço é suficiente para moldar algumas condutas na sociedade. Eu que gosto de filosofia, estudo algumas coisas de filosofia, então filósofos antes de Cristo falava
sobre vários assuntos, e Jesus Cristo, quando ele veio, ele também falou, só que de uma forma mais aprimorada, de uma forma, sabe aquela sobremesa onde havia sobremesa bagunçada? Jesus Cristo veio e preencheu a sobremesa com aquela beleza, ensinamentos que filósofos, Sócrates já falava algumas coisas um pouquinho, Aristóteles, Platão, essas pessoas já falavam um pouco sobre o amor, que acredito que seja um dos assuntos que a gente vai falar. Então, para quem é de casa, até para quem é ateu, né, o ateu ele não elimina a figura de Jesus Cristo como uma pessoa que trouxe muito conhecimento para a humanidade. Então, acredito que hoje a gente vai compartilhar muita coisa boa aí, para liderança, para vida pessoal, para bastante coisa. Inclusive, muitos livros que falam de liderança usam Jesus como referência, né? Usam ele como uma sabedoria. E então, assim, é inegável, ainda que a pessoa negue a divindade de Jesus, não é possível negar o Jesus histórico, né? Existem muitas evidências, muitos relatos. É, sem dúvida, o homem mais conhecido da história da humanidade, o mais estudado, talvez, o mais seguido. Então, assim, ainda que a pessoa não seja religiosa, é inegável a contribuição que este homem deixou para a humanidade. Então, lógico, quando a gente fala de... só uma introdução, né? Quando a gente fala de religião, o conceito que se traz por isso, independente de qual seja, né? A raiz da palavra religião quer dizer religar. Então, por exemplo, o homem estava ligado ao seu Criador e por algum acidente de percurso ele se desconectou, né? Ele se afastou. Então ele deixou a sua presença, né? E aí, como em algumas religiões vão chamar isso de pecado, né? O pecado é que separa o homem de Deus, né? Perde o acesso ao paraíso e quando a gente fala de religião, nós estamos falando justamente desse ato de se religar, né? De se reconectar com aquele do qual se tinha uma comunhão. E isso é muito importante porque quando a gente olha para a essência da missão, né, do porquê Jesus veio, né, eu entendo o seguinte, né, Deus já falava com as pessoas e aí ele falou, olha, ele precisou vir como homem, e aí como Jesus, isso no aspecto religioso. Só que Jesus, ele tratava muito sobre comportamento. Ele cobrava muito comportamento, inclusive ele condenava fariseus que falavam muito bonito no púlpito, das regras, e que na vida pessoal ele não era bem assim. Inclusive ele chamava de hipócritas, e traz esse termo teatral, né? A hipocrisia tem um vínculo com teatro, ou seja, tudo que você está falando aí é só teatro, você não é assim na realidade, né? E como você trouxe, eu acho que a missão mais... A principal missão de Jesus na Terra, e ele próprio fala muito sobre isso, não é fazer milagres. Ele fala, olha, eu não vim para fazer milagres. Os milagres, eles foram como sinais para que vocês acreditassem no que eu estou falando, para que vocês tivessem fé naquilo que eu estou dizendo, para que vocês de fato acreditassem que eu sou aquele que foi enviado. Ainda assim, os judeus não acreditaram, né? Justamente porque aí vem o ponto que eu acho que é principal, né? Eles esperavam que viria um Deus soberano, um libertador que exterminaria todo o mal. E como Jesus não veio assim, ele falou, olha, foi um homem que, né, foi um profeta, mas ainda estão esperando esse Messias. Mas a principal missão que Jesus, que eu entendo que ele trouxe, foi ensinar a amar. Mostrar o que é o amor. Que eu acho que é um termo... inclusive tem livros de liderança que falam o líder amoroso.
né? E se a gente, eu acho que é importante a gente discorrer um pouquinho sobre essa expressão, né? Do que é o amor. O que que é o amor? O amor, você quer, ó, olha, eu vou dizer um pouco sobre o que eu entendo como pessoa do que eu já vivi, né? Eu acredito que o amor, eu vou dizer na minha concepção, pode estar errado, pode estar certo, mas é a minha concepção. O amor ele tem a ver com comportamentos, como a forma que você age, porque é muito comum, né? É muito comum e isso, até aquele teve um livro que você me indicou, né? Que é aquele livro do A Essência da Liderança. Ali fala algumas partes, inclusive desse amor. E aí o amor é comportamento no sentido de, exemplo, olha, eu amo a minha esposa. Só que ao mesmo tempo eu estou no bar, né, bebendo, admirando e cobiçando outras mulheres. Então veja que o amor é o ato de se comportar. Então se eu amo a minha esposa, eu preciso me comportar de uma forma que vá mostrar esse amor. Então de que forma? Respeito ela, amo ela, converso com ela, né? A gente se respeita, a gente se admira, a gente se apoia, a gente se discute também às vezes quando precisa discutir. Então eu acho que o amor é vários comportamentos, né? Se você tem vários comportamentos, você tem amor. E não é um só, e não é uma coisa só, são várias coisas. E é muito legal você falar isso porque quando se a gente for pegar na história bíblica e até antes de Jesus, né, existia o povo escolhido que estava vivendo sobre uma escravidão, né, dos egípcios. Escravizavam o povo. E eles não tinham liberdade, enfim, era uma escravidão muito dura. E aí, né, um outro homem que também é muito respeitado em muitas religiões, Moisés, né, vai libertar esse povo. E o que é muito curioso, depois que que Moisés consegue essa libertação do povo e eles caminham uma terra prometida, nesse caminho rumo a essa terra, existe ali uma lei, né? Numa pedra, Deus descreve uma lei, né? Que é a lei de Deus, chamado os mandamentos. E o que é muito legal é o seguinte, os mandamentos não são uma lista de proibição. Não faça isso, não faça aquilo. Não é um monte de não. Os mandamentos, eles são um monte são vários sim. Sim ao quê? Sim ao amor. Se você ama, você honra seus pais. Se você ama, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Se você ama, você tem uma frase, né, de um filósofo também, mas também considerado santo, que ele diz assim: ama e faz o que quiseres. Porque quando você ama, você não. Se você amar, você vai olhar para aqueles 10 mandamentos e vai ver assim: não, se eu amo primeiro, tudo isso aqui automaticamente é cumprido. Então, já lá no Antigo Testamento, Deus traz aqueles mandamentos justamente para ensinar as pessoas a amar, mas eles não conseguem compreender, são apenas um conjunto de regras. Inclusive, teve um evangelista que ele fala que Deus é amor. Virou até nome de igreja, né? Hoje tem uma igreja, uma denominação que fala Deus é amor. Porque Deus é amor. Que é a essência desses, como você falou, comportamento. O amor, ele leva a um movimento. Ele leva a um comportamento que vai naturalmente, isso que é muito interessante, porque o amor na sua essência, e por que gera, ia até fazer um parênteses aqui, por que gera muita confusão para as pessoas entenderem o que é o amor, porque hoje tudo é amor, né? A grande confusão que eu penso que veio é que existem palavras do grego e de outras línguas que traduzidas para o português é amor. Então, por exemplo, você tem o eros, que era um nome que os gregos davam para aquele amor entre homem e mulher, aquele amor de cunho mais sexual. Mas traduzido para o português é amor. Você tem filos, que era aquele comportamento que você tem de pai para filho.
Não, às vezes é mais evidente em novela, né? Eu já vi isso, mas retrata o que é real. A pessoa tava lá, sempre convivendo, o cara não tava nem aí. Aí amanhã descobre, ó, esse rapaz é seu filho. É meu filho? Sim, é ele aquele. É. E aí ele começa a nutrir um comportamento diferente com aquela pessoa porque descobriu que é filho. Então existe esse amor que a gente tem um comportamento diferente pelo fato de ser filho. É aquela pessoa que naturalmente a gente não desiste nunca. Enfim, tem uma série de características que pelo fato de ser filho a gente. Então, e aí você tem um amor, uma outra palavra que chama de ágape. Percebe que os outros, eles estão condicionados, né? Ele condiciona a questão da atração sexual, o amor eros. Por isso que o erótico veio daí, desse termo, né? O philos está condicionado àquela condição de ser filho, né? De parentesco. Mas aí tem o que é o ágape, que na sua essência traduz o amor incondicional. É um amor que ama independente do que o outro é, do que o outro faz, né? E aí diz que esse é o amor que Jesus veio ensinar a gente a viver. E isso passa por todos os nossos relacionamentos. Não só entre homem e mulher, pai e filho, mas na empresa, né? Patrão e empregado, de amigo, né? Passa por uma série de relacionamentos. E relacionamento a gente hoje tem visto que é cada vez mais difícil. Mas por que os relacionamentos são difíceis? Essa é uma questão importante. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Você trouxe uma coisa legal, Everton, que é assim, como eu disse no início, né? Na filosofia a gente gosta de trazer Jesus como alguém que veio complementar algo que já existia. Então você trouxe conceitos gregos, de filósofos gregos que falava de philos, eros, outro tipo de amor. E aí vem Jesus Cristo e traz o amor ágape, que é um amor, um plus. É a soma daquilo e não é só aquilo. É aquilo que a filosofia e os gregos já falavam antes, mais outras coisas. Nem tanto que eu não vou saber qual texto bíblico que diz, mas tem lá que diz que o amor, e aí ele começa assim, o amor é, e aí ele traz o que ele é. Aí ele fala, o amor é paciente. Então veja, paciência é um comportamento. O amor é bondoso. Então a bondade é um comportamento. Aí fala, o amor não se ira. Tá vendo que o amor é vários comportamentos? Como se perdeu na tradução, como você mesmo disse, o amor se perdeu trazendo essa tradução que hoje a gente vê amor como relação entre um casal. Ah, ele não ama ela. Ele não beijou, não ama a pessoa. Porque a gente atrela muito a essa relação de casal, né? Sim. Ou às vezes uma relação mais sexual. Mas veja, o ensinamento é tão forte que nos dias de hoje os escritores utilizam isso como base. O que Jesus já pregava e ensinava é utilizado pelos livros. Você pode pegar um monte de livro de autoajuda que vai dizer exatamente o que Jesus falava, só que com umas palavras para os dias atuais. Ou seja, mais de 2000 anos se passou e o que ele falou lá atrás se aplica até hoje. A gente consegue pegar várias lições e exemplos até hoje. Mas por quê? O X da questão que você levantou aí. E até é legal você falar, né? A Bíblia, eu vi isso, achei muito curioso. A Bíblia não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. Porque justamente nós temos, isso é muito interessante, tem um termo que na Bíblia eles falam que é a concupiscência. Se a gente fosse traduzir o que é a concupiscência na Bíblia, é uma programação que o ser humano tem de buscar aquilo que é prazeroso e correr daquilo que dói, que é difícil. Então, assim, busca o prazer, foge da dor. É uma programação que é natural, veio, né? Se você, por exemplo, é tão natural que se você olhar para uma criança, você consegue nitidamente identificar esse comportamento nela. Ela quer doce, ela quer ficar assistindo, ela quer só aquilo que dá prazer para ela. Mas aquilo que é ruim, aquilo que dói, ela não quer,
né? Você não consegue convencer uma criança a tomar uma vacina dizendo, ó, isso aqui é bom pra você, porque você vai ficar imunizado. Você não consegue. Ela sempre vai atribuir. Porque dói, é ruim. Porque é gostoso, é bom. Então, se você deixar, a criança troca o almoço por sorvete. Tranquilamente. Ela não quer saber. Não, tem sorvete. Você quer. Hoje você quer. Deixa ela escolher, né? Você quer almoço, arroz, feijão, tal, não sei, os legumes, aquela coisa toda. Ou você quer sorvete? Ela vai querer o sorvete. Sempre vai querer o sorvete. Então, essa é uma programação que veio. Só que esse comportamento de sempre buscar o que é prazer e correr daquilo que dói é ruim pra eu comigo mesmo, mas é ruim para as relações. Porque percebe que esse comportamento pro relacionamento com o outro, não importa quem seja, é ruim. Porque eu vou querer do outro só o que me dá prazer. E aquilo que dói, que é ruim, eu não quero também. Olha como que a gente... Então, esse comportamento, ele vai ser modulado. E o que vai de encontro, né? Para fazer essa programação mudar? O amor. Porque o amor, o ágape, o amor incondicional, é aquele... Não é, primeiro que não é um sentimento. Começa por aí. Né? Não é um sentimento. O amor é um ato racional. É um ato consciente. O amor é uma decisão. Né? Então, veja que quando você entra no que é... E aí a gente já começa a fazer uma diferença. Quando você entra no que é racional, veja que a criança ela não consegue, porque numa determinada idade ela não desenvolveu ainda completamente a sua razão. O cérebro está formando. Ele está só na emoção, só nos sentidos. Né? Então, quando você atinge a idade da razão, você já começa a perceber que não dá para trocar sorvete pelo almoço. Né? Não dá para, olha, não vou tomar uma vacina porque dói. Então, porque a razão me leva a entender, ó, eu preciso tomar isso aqui porque vai me imunizar. Eu preciso fazer essa cirurgia. Olha, eu não vou tomar sorvete todo dia. Você consegue tomar. E o amor ele vai levar esse movimento de dentro para fora. Porque o amor é doação. O amor é entrega. O amor é um movimento de dentro para fora. Né? O amor é renúncia. Por exemplo, quando no casamento, né? Você fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É feito na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. Então, assim, veja, em todos os momentos, nos bons momentos, mas também nos maus momentos. Mas nos maus momentos, é o amor que vai sustentar. Porque se não for o amor, nos maus momentos, o relacionamento não sustenta. Porque é onde vai ser exigido, que é, veja, a programação foge da dor. A gente quer sempre fugir. Mesmo depois de grande, de adulto, de velho, a gente está sempre o nosso modo automático de viver é fugir do que dói e querer o que dá prazer. É bom isso que você fala que o amor, ele vem de dentro pra fora. Quer ver? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo eu já ouvi pessoas solteiras falando assim, olha, precisa arrumar alguém que vai me fazer feliz. Porque às vezes as pessoas querem a outra pessoa para que a outra pessoa lhe faça feliz. E aí a pergunta é, você vai fazer aquela pessoa feliz também? Porque o amor é de, né? Você disse, é de dentro para fora. Porque esse comportamento fala que eu vou me comportar assim para deixar aquela pessoa feliz. Só que hoje é invertido. Não, fala assim, eu quero você e eu quero que você me faça feliz. Se você não me fizer feliz, você não serve pra mim. Eu quero que você me ame. Eu quero que os seus comportamentos sejam pra mim, me trazer alegria. Então, é extenso esse assunto. E olha que a gente mal começou a falar. E estamos falando somente de amor, né, como comportamento. Eu gosto, Everton, você já sabe disso, mas vou avisar pro pessoal aqui de casa. Eu sou meio agnóstico, eu já falei isso, falo isso pra todo mundo. O que é o agnóstico? Só pra entender na minha cabeça. Eu leio sobre Jesus, tenho, com o passar do tempo, lido muito mais só sobre Jesus. Ah, e o que diz Apocalipse, não sei o quê? Eu não sei. O que diz... Eu não sei. Agora me pergunte algumas coisas sobre Jesus que
existe uma chance de eu saber. Então, eu tenho estudado bastante sobre Jesus. E uma das coisas que eu gosto é a forma que Jesus se comunicava com as pessoas antigamente. E hoje. Então, eu faço essa relação, essa ligação, né? Entre se as pessoas antigamente seguiam ele, significa que ele se comunicava muito bem. E que até hoje as pessoas seguem porque ele se comunica muito bem. E uma coisa que eu gosto são as parábolas. Eu gosto das parábolas, eu gosto de história. E Jesus ensinava muito através dessas parábolas, né? A gente pode conversar um pouquinho sobre algumas, Vamos ou as mais famosas, né? Sim. Pelo menos eu gosto de 3, são as minhas preferidas. Não sei se alguém aí de casa tem, mas as minhas preferidas é a do Bom Samaritano. Eu gosto muito dessa parábola. Eu gosto da parábola da semeadura. Essa é muito forte para mim, porque eu tento aplicar isso na minha vida, né? E eu gosto também do filho pródigo. Eu acho que essas são as mais famosas, não são? Sim, de fato. Tu acha que daria pra gente falar um pouquinho sobre alguma delas? Sim, e é até importante que, como são muito conhecidas, até pro pessoal que vai assistir, vai conseguir fazer o link. Fazer a ligação. Eu não lembro de todas, de Aham. cabeça, os detalhes. Eu lembro da do Bom Samaritano. Eu vou contar pro pessoal do Bom Samaritano, que fica mais fácil para quem não conhece entender também essa história do Bom Samaritano e como que a gente consegue aplicar essa forma que Jesus ensinava em referente ao amor, porque a história é exatamente sobre o amor, que começa onde tinha os doutores da lei. Jesus Cristo estava ensinando ali, em certo momento, para as pessoas. Vêm os doutores da lei. Doutores da lei eram pessoas que eram muito estudiosas, conhecia bastante o judaísmo da época. E aí eles perguntam para Jesus: olha, Jesus, você está ensinando aí o povo, como é que eu faço para ter a salvação? E aí Jesus fala: olha, você é o conhecedor da lei. Jesus fala: você estuda a lei, então você sabe como é que é. E aí fala: olha, ame a Deus com toda a sua força, né? Ame a Deus com toda a sua alma, com toda a sua mente. E aí veja, ó, ame, né? Novamente do que a gente já estava conversando. Aí ele fala: olha, ame ao próximo como a ti mesmo. E aí vem os doutores da lei e falam: o que é amar o próximo? Como é que eu sei o que é o próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Né? E olha que eles eram conhecedores da lei da época. E aí Jesus traz a história de um homem que vem vindo de Jerusalém até Jericó, né? Ele sai de Jerusalém, vai para Jericó, uma estrada perigosa, uma estrada complicada, e ali esse homem é assaltado. Ele encontra alguns ladrões, ele toma umas porradas, né? Não vou lembrar o que diz exatamente a Bíblia, mas a Bíblia fala que ele fica ali todo sequelado ali, cheio de sangue, todo judiado no canto da rua ali, da estrada, até que passa 3 pessoas. A primeira é o sacerdote. O sacerdote passa, sacerdote esse que eram conhecedores das escrituras e pessoas de alta referência para a sociedade da época. Poderíamos assimilar como um líder religioso, alguém muito importante, alguém que prega o amor, prega a bondade e tudo mais. Ele passa, vê aquele homem, entanto que a Bíblia diz que ele vê o homem e segue seu caminho. Passa depois um levita, né? Um segundo homem é um levita que passa também. O levita eram pessoas da tribo, né? A tribo de Israel, se eu não me engano, onde era dividido. Que serviam no templo, Que também serviam no frequentavam templo. o templo. Eram pessoas importantes também em questões de religião. E olha como eu gosto da forma que Jesus ensinava na época, porque isso se aplica para os dias de hoje. Então o levita passou, viu o homem ali prestes a morrer e seguiu o seu caminho. E por último, por isso da parábola do bom samaritano, por último passa o samaritano. Às vezes as pessoas não sabem quem eram os samaritanos, mas os samaritanos na época eram pessoas odiadas pelos judeus, eram pessoas reprimidas ali na sociedade, sofria perseguições, então não esperava-se qualquer coisa de um sacerdote ou de um levita, mas não esperava nada de um samaritano. E o samaritano, com toda calma, limpa o homem, usa o azeite ali, tudo que ele tem, as feridas, cura, né? Tenta fazer de tudo ali, coloca o cara em cima do animal, né? Fala: olha, vamos para um lugar, preciso levar você para um lugar, leva ele para um lugar mais próximo, deixa ele lá numa casa, fala pro dono da casa: ó, cuida dele aqui, pega meu dinheiro. Olha o que o bom samaritano fez. Lembrando que o samaritano poderia estar fazendo o que ele quisesse da vida dele.
Mas não, ele para, deixa o dinheiro e fala, olha, quando eu voltar, se precisar de mais dinheiro, eu pago. Cuida desse homem. Quem é esse homem? Não sei quem é esse homem. Quem é o meu próximo? Eu não sei quem é o meu próximo. Mas o grande ensinamento que eu gosto de trazer, pelo menos na parábola do bom samaritano, é que às vezes a ajuda vem de outras pessoas, né? E às vezes quem de fato prega o amor ou prega a bondade, na hora do comportamento, é aí que deixa a desejar. E você falando, eu lembro dessa passagem que ela é bem conhecida. Tem um dos evangelistas que ele diz que o samaritano, eles narram bem assim, ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Né? Na passagem, o evangelista narra que ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Né? Então, esse ato de se compadecer. E é muito legal, o Jesus ele está sempre em contato com os samaritanos. Né? Tem uma outra passagem de que ele no poço, ele encontra uma samaritana que estava no poço meio-dia para tirar água, que era um horário que geralmente os judeus não estavam, mas ela estava lá para tirar porque eles de fato não se davam. E aí Jesus conversa com essa samaritana, ela até acha estranho, fala: você, sendo judeu, está dirigindo a palavra a mim, que sou samaritana? E aí tem um diálogo ali entre a samaritana e Jesus, ela se sente muito amada por ele. Né? Inclusive, depois daquela conversa com Jesus, a samaritana ela sai totalmente transformada, porque eles não gostavam muito dos samaritanos, porque eles entendiam que os samaritanos se misturavam com tudo que era povo, com outras coisas. Então, assim, para eles era uma raça impura, porque se misturava com todo tipo de gente, com todo tipo de coisa, por isso que eles não se davam muito bem. Mas na figura dessa parábola do samaritano, o samaritano é o próprio Jesus, né, que vem e cuida. Né? Aquele assaltado somos todos nós. Né? Que numa leitura teológica, né, olha, tínhamos toda a dignidade no paraíso, fomos assaltados, perdemos ela, viemos no mundo e sofremos. Né? Via de regra, Jesus ele pega aquele samaritano, leva para uma hospedaria, que numa tradução teológica seria hoje o dever de uma igreja, de cuidar daquela pessoa. Olha, quando eu voltar, né, ou seja, que as igrejas, né, falam da segunda vinda de Jesus, quando eu voltar, eu pago o que ficar faltando aí. Então ele traz esse papel dizendo, olha, a igreja ela foi feita para cuidar, para acolher, né, para fazer esse trabalho desse amor em movimento, porque o amor precisa me levar a um movimento. O amor ele não é estático, não é aquilo que não é sobre o que eu recebo, é sobre o que eu dou. E de fato ele deu o tempo dele, né, ele coloca e ainda deu as moedas, o que ele tinha, ou seja, ele não deu só. E aí é que tá a questão afetiva, o cuidado, não, mas também dispôs de um pouco do que ele tinha. E aí lembra até uma outra passagem de Jesus com um jovem que pergunta para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna, né? Jesus falou assim, observa os mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, ou seja, e aí ele falou, isso eu já faço, Jesus, tudo isso aí tá aí, eu já faço, mas eu quero ser perfeito, né? Eu quero, meio que dizer, eu quero ser como você, né? E aí Jesus olha, né? Tanto que o evangelho fala, fitando o amor, ou seja, olhou e falou, não, de fato, ele cumpria os mandamentos. E ele falou assim, doa tudo que você tem e me segue. E aí ele ficou triste, cabisbaixo e saiu. Né? Usam muito essa passagem para dizer, olha, quem é rico não vai entrar no reino. Mas não é bem assim, porque existia ali um apego, né? O apego material. Era uma pessoa muito avarenta. Então, não basta você... E aí é um ponto importante. Não basta você simplesmente seguir a letra fria da lei, sendo que o seu coração está muito apegado a coisas. Exige esse desapego, porque
com esse desapego você vai conseguir amar. Porque quando a gente é apegado a alguma coisa, a gente não consegue. O apego nos impede de amar. Até uma pessoa. Se a gente for... Eu amar uma pessoa é diferente de eu estar apegado a ela, né? Porque quando eu apego, eu sufoco aquela pessoa, eu tiro a liberdade dela, eu não faço bem pra ela. Porque existe um apego. Mas o amor, ele é diferente. O amor, ele é leve, né? Naquela carta de São Paulo aos Coríntios, que narra sobre o amor e tudo aquilo que ele é, você vê que é tudo são virtudes que levam a uma liberdade, a liberdade de amar. E o que eu gosto de ver, pelo menos até na parábola ainda continuando, que a gente já tá, é que é um amor sem preconceito. Pelo menos várias situações, eu não vou lembrar de cabeça, mas você vai com certeza lembrar. Então, Jesus falava com os samaritanos, aí Jesus falava com os moradores de rua, Jesus falava com as mulheres que estavam em outros serviços. Com os cobradores de impostos. Então ele estava sempre falando independentemente de quem fosse, ou de qual raça, ou de qual etnia, ou de onde veio. Tem até uma passagem, você provavelmente lembra, aquela de, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você lembra dessa? Eu não me lembro, então... Então, a pecadora, né? O episódio da pecadora, ela tinha sido pega em adultério. E olha só como é que são as coisas. Se fosse nos dias de hoje, tinha uma galera na rua tomando pedrada, né? Mas o que é muito curioso, assim, na passagem mostra eles estavam querendo apedrejar a mulher, mas e cadê o homem? Né? E aí dizem que até o próprio homem que teve o ato estava ali, foi ele que denunciou, porque se era um ato, né? Enfim, sei que ela tinha de fato cometido muitos pecados. E aí Jesus é confrontado, né? A lei diz que tem que ser apedrejado. E aí, Jesus? Você vai transgredir a lei, né? E aí Jesus, com muita sabedoria, falou, olha, tudo bem. A lei diz que tem que ser apedrejado, eu não vou contra a lei que já vem há muito tempo. Mas, então, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Tá na mão de vocês, né? Eu não vou fazer nada. Exato. E aí diz que os mais velhos foram saindo. Os que tinham mais pecado, né? Mais tempo de vida, foram saindo um a um. E aí ele falou, olha, se ninguém te condenou, porque Jesus poderia, né? Sem pecado, não vou te condenar. Então, essa atitude de amar, e aí às vezes até isso para relacionamento é muito interessante, porque muitas vezes o amor vai nos levar a abrir mão da de ser razão, de ser do senso de justiça, porque às vezes a gente tem aquilo, mas não é justo, mas sabe, a gente começa a falar não é justo, e isso é uma barreira para amar, porque veja, por justiça, por lei, por código legal, era justo que ela fosse apedrejada na moral daquela época. Mas percebe que o amor, ele tá acima da justiça. Isso traz um ensinamento para nós, nos relacionamentos, que às vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente acha que é justo, que é certo. Sabe aquele termo que fala, é melhor ter paz do que ter razão? E às vezes é isso, entendeu? Porque às vezes querer levar as coisas a ferro e fogo, isso vai ser uma barreira, né? O amor, ele transcende esse senso de justiça ao extremo, porque diz que justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, né? Tem esse conceito da justiça, até no regramento civil. Mas veja, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. O amor é dar aquilo que é meu. Olha só a diferença. Então, veja, eu até tinha razão, mas eu te amo e tá tudo bem. Percebe a diferença que isso faz? Deixa pra lá, né? Não vou ficar aqui... Você é mais importante do que aconteceu. Não vou ficar me remoendo, né? Para os casais, geralmente, ele pelo menos, não aconteceu comigo, e a Carol sabe, a gente não aconteceu, mas eu vejo, às vezes, a pessoa trazendo coisas do passado. Sim. Coisa que aconteceu há 5 anos, 10 anos, 15 anos, né? E outro ensinamento de Jesus, nesse caso, também, se trouxe muito bem, que o perdão. O que é o perdão? O perdão é romper com o passado. Quando eu perdoo alguém, eu estou
rompendo com o passado, rompendo com o que aconteceu. Porque se eu perdoo alguém, mas na primeira oportunidade eu vou lá e fico passando na cara e relembrando, não perdoei. Porque perdoar é romper com o passado. Olha, ok, Jesus rompeu com o passado daquela mulher. Ela tinha adulterado, de fato, tinha transgredido a lei. Tanto que ele fala, vá e não peques mais. Ela rompeu com o pecado, ela rompeu com o passado e dali uma vida nova. Quando a gente perdoa alguém no nosso relacionamento, precisa romper com o passado. E é um ensinamento que traz também Jesus para nós. Eu gosto de trazer, não sei se eu já compartilhei isso com você, mas eu gosto de trazer assim também nessa parte, Everton, que é assim, amar o próximo como a ti mesmo, né? A gente então ficou muito claro, amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu penso que esse amar o próximo, ele precisa estar em uma situação que foi devido a fatores externos. Vou te explicar. O exemplo da parábola do bom samaritano. Veja, o homem sai de Jerusalém para Jericó, né? E acontece aquela situação de os ladrões fazer aquilo com ele. Uhum. Veja que isso é um fator externo. Não foi aquele homem que queria estar ali e o samaritano era obrigado a ajudar. Eu gosto de trazer isso, pelo menos para mim, na minha concepção de que eu vou ajudar aquela pessoa. Se eu puder ajudar, obviamente o samaritano podia ajudar, só que desde que aquela pessoa esteja naquela situação por fatores externos, por fatores que ela não tinha o controle. Então, vou ajudar alguém, exemplo, a arrumar um emprego, mas vejo que essa pessoa está procurando emprego. Agora, se a pessoa não está se ajudando internamente e aquele problema é em decorrência da própria pessoa, automaticamente é um problema dela, que ela precisa resolver. Então, às vezes eu digo porque já ouvi pessoas falarem assim, olha, isso que a pessoa faz não tem amor. Mas calma, vamos ver o contexto. Sim. O que aconteceu? Por que a pessoa está naquela situação? Estou equivocado ou faz um pouco de sentido? Faz total. Veja só, e o que você traz, né? Você relembra a frase que diz assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro detalhe, para eu conseguir amar o próximo, eu preciso me amar. Ame o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai conseguir compreender aquelas pessoas que têm dificuldade. Ah, aquela pessoa é assim, é assado, é ruim, não tem jeito. Mas ela pode estar vivendo um conflito interior. Se eu não me amo, eu não consigo amar. Porque ame o próximo como a ti mesmo. Se eu tenho sentimento, se eu não estou bem resolvido, você vai ver que uma pessoa que é difícil de lidar, ela tem os seus traumas, ela não rompeu com o seu passado, ela ainda tem algumas coisas que impedem ela de amar. Porque veja, e aí isso aqui é muito poderoso. Amar é doar. Amar é se doar, mas só se doa quem se possui. Só se doa quem é livre. Só se doa quem não é escravo de nada, de nenhum vício. Você vai ver que uma pessoa que é viciada, uma pessoa que é escrava de alguma coisa, ela não se possui. Se ela não se possui, ela não pode se doar. Se ela não pode se doar, ela não consegue amar. E aí é olhar para a realidade daquela pessoa e também entender isso. Amar é isso, é entender a realidade do outro, os condicionamentos do outro, a situação do outro e ter compaixão. Compaixão é isso, é compadecer com. Eu sofro junto com você, eu entendo a sua realidade e sofro junto com você. Diferente de ter pena, de ter dó. Poxa, coitadinho, né? Que situação. Isso é ter pena, é ter dó, que a gente fala, né? Compaixão não. Eu sofro junto com você. E aí é o exercício do amor para aquele que não consegue amar, né? Tem uma frase que diz assim, onde não tem amor, coloca amor que colherás amor. Também é esse exercício que precisa ser feito com o outro. Entender os condicionamentos do outro, né? Isso também é algo... Isso é bom, né? Exato. Mas veja, uma parábola a gente já fica aqui, poderíamos ficar horas.
que a gente consegue fazer várias analogias, que nem você fez a analogia da igreja, como eu não frequento nenhuma, eu acabo não... Meu pensamento é limitado ao que eu conheço. Então, quando você fez algumas reflexões, eu falei, poxa, analogicamente faz sentido. E aí... E a primeira instituição de caridade na história foram feitas pelas igrejas, né? Se a gente pega o contexto da história, quem começa esse trabalho de caridade com os pobres é um trabalho feito por igrejas. A Igreja Católica é a pioneira e hoje é considerada a maior instituição de caridade do mundo, porque ela sustenta muitas obras de caridade ao redor do mundo inteiro. Né? É feita essa leitura, né, de que Jesus coloca naquela hospedaria, ou seja, numa igreja, cuide dos pobres, cuide dos esquecidos, dos excluídos, né? Que quando eu voltar eu vou recompensar, que é esse trabalho de missão, que não só a Igreja Católica faz, mas muitas outras igrejas, outras denominações também fazem, então é esse trabalho da caridade. Trabalho social importante para a sociedade. A gente ainda tem um tempinho, podemos falar de alguma outra parábola aí que você gosta, pra gente, qual que você mais gosta aí, que a gente pode explorar um pouquinho mais? Tinha falado de Eu falei 3, da né? a Samaritana que eu mais gosto, junto com a da semeadura, que eu gosto muito. Essa é boa. E a do filho pródigo. Mas a da semeadura eu gosto mais, eu acho. Porque eu não fui um filho pródigo, então não se aplica muito pra mim. Mas a da semeadura é algo que eu gosto. Quer falar um pouquinho aí? Então, trata do semeador, né? E aí o que é muito legal nessa passagem é que é a mesma semente. A mesma semente, ela é lançada em terrenos diferentes, né? Nas pedras, nos espinhos. E de acordo com o terreno que ela encontra, ela às vezes nem nasce, às vezes nasce sufocada e nasce e floresce. Né? Isso é muito legal porque trata sobre a nossa vida interior. Veja, a gente está falando de semente, né? Eu gosto de usar muito aquela metáfora da árvore. Né? Alguns livros trazem sobre isso, de que, e às vezes nas mentorias, porque o que a árvore faz? Né? Primeiro ela cresce, quando você põe uma semente, primeiro ela começa a crescer no invisível. As raízes vão se firmando, se fincando, e só depois que ela começa a surgir. Então ali a gente tem uma analogia da vida interior e da vida exterior. Mas como essa vida interior ela é importante? Porque quando uma árvore tá ruim, tá com algum problema, a gente trata na raiz. É na raiz que a gente coloca as coisas. Não é na folha, não é no fruto. O fruto, a folha, é um reflexo daquela terra adubada, daquela terra molhada, desse mundo interior. Então, a semeadura, ela trata muito sobre a vida interior, dessa reflexão de como é que tá a nossa vida, como que a gente tem percebido as coisas, como que a gente tem recebido as coisas, o que é que a gente tem acolhido, o que é que a gente tem deixado de fato fazer efeito na nossa vida ou não. O que estamos plantando. Né? E Jesus, ele traz isso com maestria. Porque, olha, quando ele traz, pelo menos na minha concepção ali, ó, ele traz a lei da semeadura. E ele fala sobre um trabalho que era o trabalho mais feito na época. Olha que doideira. Tipo, se ele falasse pra gente hoje, nos dias de hoje, vamos supor que Jesus tá aqui. Aí Jesus tá falando com o pessoal de casa, né? E fala, olha, vou explicar aqui uma parábola pra você. Lei da semeadura, vai com a semente na rua. A gente não planta nada. A gente não tem semente nenhuma, assim, de uma forma física. E ele trazia isso com tanta maestria, porque quando ele falou ali sobre essa parábola da semente, todo mundo que estava ali ao redor pegou a referência. Porque na época todo mundo vivia exclusivamente da agricultura. Sim. Da plantação, dos animais, não havia rua, né? Não havia nada que a gente tem hoje no mundo moderno. E eu gosto dessa, porque olha, tem a semente que cai na pista ali, aí vem um passarinho e come, né? Aí tem a semente que cai na rocha, aí é sufocada. Aí tem a semente que cai no solo, cai no espinho, né? Ainda cresce um pouquinho, se eu não me engano, né? Chega a crescer um pouquinho, mas morre também. E aí tem a semente que é plantada no solo, um solo preparado, um solo que foi feito para aquela semente. Que semente é essa? Que nem você disse,
demora para crescer. E hoje no mundo do imediatismo, às vezes a gente quer a nossa colheita muito rápida. Semente essa que vai levar anos para você colher, dependendo do que você está plantando. Então eu gosto muito da semeadura porque eu consigo fazer reflexões para minha vida pessoal. Eu gosto de fazer reflexões para minha vida profissional, ainda mais na minha profissão que é advogado. O advogado depende de processos. Sim. Então eu falo isso, gente, lá no escritório eu falo isso, gente, vamos plantar. E quando eu falo vamos plantar vamos enviar mais processo, vamos distribuir processo, vamos fazer processo, mandar processo, porque é o momento da plantação. E na advocacia a colheita demora alguns anos, 2 anos, 3 anos, às vezes muito mais. Então eu gosto dessa, Everton, pela profundidade que ela tem, que você consegue fazer na sua cabeça algo que você fala, poxa, tá bom, plantei durante tanto tempo, olha o que eu perdi, olha o tempo que eu perdi, eu não colhi nada na minha vida, eu não tenho nada, eu não tenho um relacionamento, ou eu não tenho um carro, ou eu não tenho uma moto, eu tô com 50 anos, 60 anos, 40, 30, e eu não tô plantando nada. Então eu gosto dessa profundidade dessa parábola. Não, eu iria até além, né? Normalmente, não gosto de generalizar, mas normalmente, quem fica assim, se lamentando e se murmurando, não se deu o trabalho de plantar nada. Tá querendo colher num terreno que não plantou, entendeu? Porque quem planta e planta bem, colhe os frutos e comemora os frutos colhidos. Mas aquele que não plantou nada, muitas vezes não plantou nada. Ah, mas não deu certo isso. Ah, mas não deu certo assim. Meu amigo, mas você plantou o quê? O que você fez lá atrás para hoje estar colhendo? O que você plantou lá atrás? Qual foi o terreno que você preparou? Qual foi o adubo que você colocou? O que você fez para hoje estar colhendo? Porque normalmente pode acontecer da pessoa ter plantado e não deu, mas ele vai plantar de novo. E aquele que, né, a perseverança. É aquela coisa que a gente fala, não é sobre se vai dar certo. Nunca vai dar errado se você fizer até dar certo. Então, é sobre fazer, né? E Jesus, ele traz muito isso, né? De fazer. Tanto que tem uma passagem que diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai. Olha só, Jesus diz, nem todo aquele que nos lábios estavam palavras vão entrar no reino, né? Inclusive, tem uma passagem mais dura. Muitos vão chegar, vão professar e dizer e tal, curei em seu nome, fiz em seu nome, não sei o que em seu nome, e ele vai dizer, não vos conheço. Porque não fez de coração, não fez, né, com reta intenção. É muita gente que não planta nada querendo comer o fruto da árvore dos outros. Exato. Essa é a grande verdade. Então a gente vive nesse imediatismo onde é mais fácil fazer a comida no micro-ondas do que fazer ali no fogão a lenha, que vai demorar. E aí esse que você falou de quantidade, é interessante essa parte, porque plantei uma semente. Tá, então você plantou uma semente, a sua quantidade é uma proporcional, né? Então você vai ter um resultado. Não, mas eu plantei várias, então você tem uma chance maior de ter o fruto que você quer. Sim. E a gente tá falando aqui de plantar e colher, gente, né? Para o pessoal de casa começar, óbvio, se fizer isso, tudo bem, mas aí do nada o pessoal só começa a plantar umas árvores no quintal, não é isso. É profundo isso, não plantar no sentido, o que eu quero pro futuro? O que eu quero para minha vida depois? O que eu estou fazendo para sair do ponto A para ir para o ponto B? Se a minha vida hoje está desse jeito, como é que eu posso plantar através de novos comportamentos, novas ações para colher melhores amigos, melhores pessoas próximas de mim, um emprego melhor, um salário melhor? Então a plantação é isso. E você vai sofrer na plantação, no sol, nas tuas costas, na chuva ali que eu peguei uma chuva. A enxada que é pesada. Nenhuma plantação é fácil. Toda plantação é muito difícil. Agora, a colheita só o tempo vai dizer, porque é necessário o tempo. Exatamente. É igual aquela pessoa, igual você falou aí, né? A pessoa não quer ter o trabalho de fazer uma comida saudável, porque dá trabalho, né? Aí vai lá só, come fast food.
fast food, todo dia, não, porque não quer ter outro trabalho. Aí depois tá lá com colesterol nas alturas. Ela tá colhendo o que ela plantou, entendeu? Você não comia comida saudável, você plantou comida com alto índice calóricos, né? E tá colhendo o resultado que é uma falta de saúde. É a causa e efeito. Exato, é a relação. Causa e efeito. Falando de plantar o que colher, eu vou colher algo que eu plantei, que é o seguinte, ó. Olha que doideira. Eu descobri essa semana, olha que doideira. Eu descobri essa semana que eu tô perdendo a visão do olho esquerdo. Cada vez mais. Então eu vou precisar ir para São Paulo, fazer alguns exames, talvez uma cirurgia para tentar segurar, né? E para que a visão do olho esquerdo não diminua a 0. Caramba. Mas isso é fruto do quê? Olha, é fruto do quê? É fruto de que, com certa idade, a partir dos 3 anos pelo menos, já era para eu estar usando óculos, já era para eu estar fazendo os tratamentos necessários. E eu fui fazer isso agora na fase adulta. Tipo, eu comecei a usar óculos em 2015 e 2016, mais ou menos. Então, veja, isso é fruto de algo lá de trás. É a causa e efeito. Tem até tempo. Você que gosta de usar um exemplo de causa e efeito, você gosta de usar aquele exemplo, você usa muito esse. Vou deixar até você compartilhar com o pessoal aqui de casa. Aquele do vazamento da água. Né? Você sabe do que eu tô falando, sim, né? Até na faculdade a gente vai ver. Como é que é esse? Só pra gente pegar a causa e efeito, né? Exatamente. Muitas vezes a gente quer tratar sempre o efeito. E aí eu trago esse exemplo do cano que tá com vazamento. Qual que é o efeito? Criar uma poça, né? Aquela área molhada. Então, tratar só o efeito, eu vou lá com um pano e seco. Pego um rodo e puxo. O que vai acontecer depois? Dali um tempo, novamente a poça vai aparecer. Tratar a causa é identificar o cano furado, é quebrar a parede, chamar o encanador, comprar outro. Vai dar muito mais trabalho. Mas você trata a causa. Quando você trata a causa, e aí você elimina, ou você tem um efeito diferente, que é a área limpa, uma área seca, porque você tratou a causa, né? E não ficou atuando no efeito. Eu já ouvi outras pessoas falarem desse exemplo, quando toda vez que eu escuto alguém falar isso, eu já falo, olha, isso aí o Everton gosta de usar. Às vezes eu uso, dou os créditos, não dou porque o pessoal não pergunta. Se alguém perguntar, poxa, de onde você viu isso? Eu vou falar, cara, tem um rapaz, meu amigo, olha, o que ele falava disso na faculdade, toda oportunidade ele usava esse exemplo. Everton, nosso tempo está se esgotando. Eu acho que a gente falou muita coisa boa aqui hoje. Embora seja um assunto que parece ser de religião ou crença, ele parece. É igual do meme que tem, né? Ele é sabor religião, né? Ele é só sabor, mas a gente tá falando de uma pessoa, a gente falou de Jesus Cristo, e eu acho que esse assunto a gente pode trazer depois no futuro também, porque foi um assunto que a gente conversou aqui, olha, a hora voou, né? E acredito que o pessoal de casa vai gostar aqui das parábolas que a gente conversou, vai deixar um comentário aqui para apoiar o nosso canal, e cada vez mais eu tenho gostado de conversar com vocês sobre esse assunto, por isso, não agora, mas no futuro eu gostaria de uma parte 2 pra gente explorar mais esse tema. Vamos fazer. E só para finalizar, deixar um recado final aqui, uma lição de casa para quem chegou até aqui nesse episódio. Então assim, somos chamados, Jesus nos ensina a agir pelo que somos. Somos essencialmente humanos, né? Inclusive, lá atrás, os filósofos já falavam, torna-te o que és, porque o ser humano ele é uma tarefa. O ser humano ele precisa estar todo dia num compromisso de melhora. E aí, 3 coisas, né? Primeiro, essencialmente humano, amar alguém. Amar nesse amor que faz. Segundo, servir a um ideal. Que seja um ideal de ser uma pessoa melhor. Hoje eu tenho o ideal de melhorar a mim mesmo. Só tem uma pessoa na vida que você consegue mudar. A si próprio. E o terceiro, e talvez um dos mais importantes, é sofrer os sofrimentos inevitáveis da vida. O que dá para evitar, a gente evita, mas não ter medo de sofrer um sofrimento que é inevitável. E é possível ser feliz mesmo em meio ao sofrimento. E assim a gente encerra com esse corte de chave de ouro que vai ficar nas nossas redes sociais. Então a gente aguarda vocês no próximo episódio aqui no nosso Landmark Podcast. Obrigado.